oração de Jesus, aleluia. E não fora aqui. Com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Olha o anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Enquanto este anjo guerreia, a igreja reunida. Aleluia! Enquanto este anjo guerreia, joga a mão pra cima. Aleluia! Glória, 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 glória. Eu sei que você não vai vir mostrar minha mão. Mas a glória assim mesmo. É glória! Glória, 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 glória. Amém? Quero dizer, irmão, o avivamento na sua casa que tem que trazer você, irmão. Principalmente para você, marido. Traga o avivamento para tua casa. Seja um sacerdote de seu lar. Seja um sacerdote da tua casa, irmão. E quem que trazer o avivamento para a sua casa é você. Amém? É eu que tenho que trazer o avivamento. É o pastor Alex que tem que trazer o avivamento para a casa dele, para a igreja de Deus do Brasil. Amém? Alguém sentiu aí alguma coisa boa? Alguém chegou doente aqui? Está sentindo melhor? Amém? Tem alguém doente aí? Jesus, ele devolveu. Concluindo agora. Jesus, ele devolveu aquele menino para sua mãe. Duas coisas, pastor. Aí eu termino agora. Não vai rir não, viu? Que eu vou falar. Mas está dentro do contexto. Pensa, irmão, que a única duas pessoas que ficaram com raiva ali foi o coveiro e o dono da funerária que vendeu o caixão para a noiva e vendeu fiado. Ela teve que devolver o caixão. O coveiro, coitado, ficou sem receber a moeda. No meio dia de trabalho, cavando buraco para enterrar o filho. Eu digo a você nessa noite, irmão e irmã, e você que está ouvindo aí nas redes sociais, Satanás não vai roubar teu filho. Ouviu, pastora Nilda? Satanás não vai roubar teu filho. Satanás não vai roubar aquilo que é teu. A Bíblia diz: guarda o que tu tens, para que os outros não venham e tomem a sua coroa. Guarda a sua fé, irmão. Guarda a sua casa na oração. Vigia nessas pessoas que frequentam a sua casa. Cuidado para não falar tudo aquilo que você sabe a todo mundo, porque nem todo mundo está preparado para ouvir tudo. Tampa, fecha as portas do teu lábio, do teu coração. Vigia e peça a Jesus para curar o seu coração. Onde o salmista ele diz assim: eleve os seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro. Em outra versão diz o seu socorro, né? O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Irmãos, eu quero desejá-la e desejá-lo, amada igreja, a igreja militante do Senhor Jesus, com a gloriosa e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estaria aqui, eu estava pensando em fazer uma visita ali ao meu amigo, numa outra igreja ali, mas Deus me direcionou a vir até aqui. Os irmãos que ainda não estão frequentando lá em casa, irmãos, apareça lá. Os cultos está uma benção. Ontem, né, foi uma benção. O culto Deus falou tremendamente ontem. Só perdeu quem não foi. Amém? Só perde quem não vai, irmão. Aí eu tento agradar a todos. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, mas eu estou fazendo a minha parte e olhando só para Jesus, né, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Permaneça firme olhando para a promessa, né? Não se embarace, não deixe que o orgulho venha ferir a sua alma. Amém? Eu quero apenas cantar aqui um corinho, não vou ostenar, né? Hoje não seria eu, né? Hoje o pregador. Primeira vez que eu vim aqui, né? As irmãs, eu creio que entenderam aquela mensagem daquele dia, né? Onde o tema é Jesus
quer curar o seu coração. Mas eu gostaria de cantar com a igreja em espírito e em verdade. Amém? Vai ser no pré-boca mesmo. E a igreja puder cantar junto comigo, cante em nome de Jesus. Não esqueça o que o salmista falou. Está com problema, algo está aí afligindo você, está tentando tirar a sua paz. Para de olhar assim, ó. Olha assim. Né? Pedro ele foi tentar olhar assim, ele se afundou. Então olhe para cima. Lá em Hebreus 12 diz lá que nós temos que olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos cantar essa música, essa letra, ela fala muito em meu coração. E espírito e em verdade e adoramos, e espírito e em verdade e adoramos, Rei dos Reis e Senhor, e entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, e entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi teu nasci, ó meu Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos altos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor, em espírito e em verdade, onde flui o amor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor, em espírito e em verdade, onde flui o amor. Amém? Louvado seja Deus. Quero concluir a minha palavra falando 3 frases proféticas para vocês nessa noite. E eu gostaria que vocês repetissem as 3 frases junto comigo. A primeira frase, diga assim: o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. E nada me faltará. Faltará. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Isso, meus irmãos, Ele é o Deus forte, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ele é que nos orienta, que nos protege, que nos ensina, que nos dá o livramento, que nos abençoa. Amém? Então vamos orar, vamos pedir a Deus a direção deste culto racional, culto evangelístico. Amém? Amém. Deus eterno, Pai querido, Pai amado, Pai celestial, adentramos em Tua presença, meu Pai, para lhe pedir as Tuas misericórdias, lhe pedir o Seu perdão, meu Pai, por aquilo que nós cometemos ou comentamos durante o dia, Senhor. Meu Pai, perdoa nossas falhas, nossas iniquidades, perdoa, meu Pai, aqueles que nos ofendem, nos dê força para nós perdoar, meu Pai, aqueles
nós que nos ofendemos também, meu Pai. Meu Deus, ajuda, meu Pai, a sua igreja a marchar. Ajuda, meu Pai, a sua igreja, meu Pai, a andar em comunhão. Meu Deus, abençoa, Senhor, todas as autoridades dessa cidade, Currais Novos, Rio Grande do Norte, RN, meu Pai. Ajuda, Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, toma o primeiro lugar aqui neste culto, meu Pai. E cada um que tiver as suas oportunidades, Senhor. Meu Deus, fala através do louvor, fala através da saudação, da reflexão, da sua palavra. Abençoa, meu Pai, os que ainda estão vindo no caminho, meu Pai. Abençoa a pastora Nilda, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, abençoa, meu Pai, a tua serva, a sua família. Abençoa, meu Pai, cada familiares, meu Pai. Meu Deus, abençoa, visita, enquanto os teus servos estão aqui, meu Pai, glorificando, meu Pai, aqui nesse lugar, meu Pai, e o Senhor esteja visitando agora nesse momento, meu Pai, os seus familiares. Meu Deus, visita cada lar, cada casa, meu Pai. Deus abençoe o pastor Alex, meu Pai, que ainda está no trabalho, daqui a pouco ele vai estar chegando. Meu Deus, abençoe, meu Pai, teu servo. Abençoe, meu Pai, a irmã que passou pela cirurgia, Senhor, esses dias. A irmã Idalina, Senhor. Vai Deus abençoando, meu Pai. Abençoa, Senhor, nesse lugar, meu Pai. Cada um que for ouvir o serviço desse som, saia daqui abençoado. Saia daqui recebendo a sua bênção, a sua vitória. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esse culto. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja crê, diga amém. Irmão, se nós pudermos acolher aqueles que são desequilibrados, sem noção, problemático, falso, invejoso, para perto de nós, irmão, ele vai sentir a unção de Deus na nossa vida e vai se converter. Aleluia! Você quer convenção, meu irmão? Se converta primeiro, meu irmão e minha irmã. Deus falou nessa madrugada para mim. Você quer convencer os outros? Se você ainda não é convertido, você é convencido. Você precisa se converter para poder converter os outros. Receba essa palavra em nome de Jesus. A irmã, esposa do evangelista Fábio de Gala, né? Aquele cantor da... Glória pela sua fé, o nosso Deus. Fala aí, minha gente. Só perde quem não vem, viu? Deus está presente aqui nesse lugar. Quem está com Deus, quem está com a palavra de Deus, está com Deus. Não adianta você ficar com raiz de amargura. Não adianta você ficar com inveja. Não adianta essa falsidade do seu coração. Isso só adoece você, irmãos. Então arranca isso de você em nome de Jesus. Amém? E receba aí, ó. Deus está falando, ó, através desse louvor. Só perde quem não vem a um lugar desse. Tá aqui, ó. A mensagem na parede, ó. Amém. Graças a Deus, Jesus. Vai ser sempre assim, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, mas mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem pra que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia, agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Você sabia que você que paga dízimo, você está negando a Cristo, o nosso Salvador? É isso mesmo que você acabou de ouvir. Tanto os que pagam dízimo e os que recebem dízimo estão negando a Cristo. Estão perdendo a sua salvação por causa do dinheiro. Leia comigo no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Verso 1 até o versículo número 6, eu vou ler somente o versículo 1.
para que o vídeo não fique muito comprido. Diz assim, verso de número 1, capítulo 5 de Gálatas, verso 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Qual é a servidão aqui que o apóstolo Paulo estava se referindo? A lei de Moisés. Paulo estava falando sobre a lei de Moisés, que ele não voltasse ao jugo da servidão, que eles ficassem na liberdade com que Cristo nos libertou através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Então, se você paga os dízimos ou recebe os dízimos, você está negando a liberdade com que Cristo te libertou através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Infelizmente, muitos estão perdendo a sua salvação por causa dos dízimos, porque o dízimo fazia parte da lei de Moisés, da servidão, da escravidão, da lei de Moisés. E hoje nós somos libertos pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Quando eu estava na gaiola chamada igreja, eu nunca vi isso aqui, Gálatas 3:10. Todo aquele que está debaixo das obras da lei está debaixo da maldição. Porque todo aquele que está na lei é maldito. Gálatas 3:10. Quer aprender sobre lei e graça? Começa a ler Gálatas, começa a ler Hebreus, começa a ler Romanos, você vai entender. Então, isso aqui nunca vai ser explicado dentro das igrejas. Por que eles têm que continuar pregando só a lei de Moisés? Dízimo, oferta, premissa, trabalho, trabalho, honra, honra, honra. Sendo que Jesus não é servido por mão de homens. Né? A salvação vem da graça para que ninguém se glorie, não é por fazer, não é por dar, e eles ensinam, quanto mais você faz, mais você vai ter. Você vai ter salvação, você vai ter casa abençoada. Eles nunca vão falar, quando você dizima, você é um maldito. A palavra do Senhor fala, sai dela, povo meu, sai dela da onde? Sai das igrejas. A palavra do Senhor fala que todos que vêm depois do Senhor Jesus são cão, gulosos, ladrão, mentirosos, enganadores. Eles nunca vão ensinar sobre isso aqui, ó. Por que você não chega pro teu pastor, pro teu líder da sua igreja e fala assim, pastor, vamos vender tudo que a gente tem e vamos dar aos pobres? Aí você vai ver o cara virar ateu na tua frente. Vai contra Jesus. Pô, pastor, Jesus falou, não acumuleis tesouro na terra onde a traça e ferrugem consome. Aí o pastor vai falar contra Jesus para você que é fiel. Quer apostar quanto comigo? Faz esse teste. Fala lá, pastor, Jesus falou que você recebeu de graça, então vamos dar de graça. O pastor vai se negar, irmão. Você faz esse teste na sua igreja, espalha um panfleto. Por que você não chega pro teu pastor, pro teu líder da sua igreja e fala assim, pastor, vamos vender tudo que a gente tem e vamos dar aos pobres? Aí você vai ver o cara virar ateu na tua frente. Vai contra Jesus. Pô, pastor, Jesus falou, não acumuleis tesouro na terra onde a traça e ferrugem consome. Aí o pastor vai falar contra Jesus para você que é fiel. Quer apostar quanto comigo? Faz esse teste. Fala lá, pastor, Jesus falou que você recebeu de graça, então vamos dar de graça. O pastor vai se negar, irmão. Você faz esse teste na sua igreja, espalha um panfleto. Cedo, nós às vezes fazemos as reuniões, mas a resposta vem de Deus, né? Deus é que decide aquilo que nós planejamos, né, em nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos apresentar a Deus esse culto abençoado, debaixo de chuva. Me lembro uma vez aqui que teve uma chuva boa, era chovendo, água descendo e nós não paramos, não foi, pastora? Foi bênção naquele dia. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos apresentar a Deus em oração. Não sei se vocês ficarem em pé, não. Apenas coloca aí o pensamento em Deus e vamos orar em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, Pai amado e Pai querido, neste momento adentramos em Tua presença, meu Pai, para lhe pedir as Tuas misericórdias, para lhe pedir a Tua graça, meu Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, guardando nossa entrada, nossa saída. Estamos aqui, meu Pai, não é porque queremos mostrar que somos melhores que os outros, somos mais bonitos que os outros,
somos igual diante de Ti, meu Pai. As Suas misericórdias e a Tua graça é o que basta, meu Pai, em nossas vidas, para a gente permanecer, meu Pai, em santidade, diante da Tua presença, meu Pai. Guarda a nossa entrada, Senhor, nos livra de todo mal. Se formos só parar a chuva, meu Pai, um pouquinho, pare. Se não, meu Pai, estamos aqui porque estamos exaltando o Seu nome, agradecendo, sendo grato, por até aqui o Senhor ter cuidado de nós, da nossa família, nos ter dado livramento, que nessa noite o Senhor venha, meu Pai, tomar a direção, meu Pai, desse culto. As pessoas que ainda estão para vir, meu Pai, estão vindo no caminho, Senhor. E os que decidiram ficar em casa, meu Pai. Deus venha, Deus, abençoando da mesma forma, abençoando, meu Pai, os que vão ouvir pelas redes sociais, e abençoando os meus vizinhos, meu Pai, que sempre escuta aqui os louvores, a Sua palavra e as orações que nós fazemos aqui nesse lugar. Receba, meu Pai, nosso clamor, nossa adoração, nossa gratidão. Em nome de Jesus, levanta muro de fogo ao redor desse lugar. Venha Deus queimando todo orgulho, todo mal, toda inveja, toda falsidade. Venha Deus abençoando, meu Pai, nessa noite. Porque enquanto muitos não querem buscar, meu Pai, a Sua presença, a minoria, Senhor, quer buscar, meu Pai. E o Senhor sabe quem o Senhor daí do alto vê, quem precisa das bênçãos, do milagre vindo da Sua parte. Abençoa, Senhor, a vida de todos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, eu já te oro e já te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Fica tão fácil perceber que não há vida mais feliz pra se viver. Não há nada, não há vida melhor, mais feliz para se viver na presença de Deus. Isso é esquecer um velho homem, renunciar à velha natureza. Ai de um homem que crê que Deus é tudo. Fica tão fácil de entender que não há nada mais feliz para se viver. Para se viver. Louvado seja Deus. Não há nada melhor do que nós estarmos na presença de Deus. Então, o Iago Lindenberg, ele vai estar trazendo um louvor, né, para a glória de Deus, em nome de Jesus nessa noite. Amém? Queridos, que ali é que começa a vida da pessoa, ali é que começa a história. Eu vou explicar mais ou menos para terminar para você não ficar desapercebido no dia que Jesus vier buscar. Amada igreja remida e lavada pelo teu sangue, a Bíblia fez, aleluia, louvado seja Cristo, um caminho para nós trilhar. O caminho que eu falo não é placa de igreja, o caminho que eu falo não é igreja, o caminho que eu falo é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus Cristo. O único que salva é Jesus Cristo, o único que liberta é Jesus Cristo, o único que tira pecado é o sangue de Jesus Cristo, meus amados irmãos. Sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás, o Senhor, com os que praticam maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Amém. Possamos ficar com esse versículo, o primeiro versículo para a nossa meditação, que pode vir até a chuva, mas nós estamos aqui. A gente vamos deixar ser abalado, né? Vem as tempestades, vem as lutas, mas permanecemos firmes. Por quê? Porque estamos firmados em Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém, glória a Deus, né? Nessa viagem que eu fui, dá um pause aí. Acesse esse vídeo comigo e veja o que o pastor Silas Malafaia falou. E depois você deixa nos comentários qual é a sua opinião. Acesse o vídeo comigo. A Bíblia está falando que quando você dá dízimo e oferta,
você repreende o devorador. Isso aqui é para o povo de Deus, não é para ímpio. Isso é para quem pertence ao reino. Então, se você não quer um demônio comendo as tuas finanças, seja um dizimista fiel e um ofertante liberal. Você pode orar o que você quiser. Se você não é dizimista nem ofertante, pode orar. Quem na verdade é o devorador, o migrador? Ele mesmo. Os próprios pastores são os devoradores. Aqueles que tiram daquilo que você não tem, mas eles querem tirar de todas as maneiras. Observe o que ele falou. Ele diz que você pode orar, fazer o que você quiser, mas o devorador, o migrador, ele só sai quando você paga os dízimos. Olha que absurdo que esse camarada diz, que se diz pastor. Olha o absurdo. Então deixe nos comentários aí qual é a sua opinião sobre. Vou responder aqui o comentário do nosso irmão Cristiano. Ele colocou aqui, Malaquias 3,10 diz que é para a manutenção da casa de Deus. Então, se é para manutenção da casa de Deus, então é para pagar os gastos mensais e etc. Cristiano, esse mesmo versículo que você leu aqui vai dizer que o dízimo, nesta época de Malaquias, nesta época da lei, tá? Isso era para o povo de Israel. Mas aqui não está falando de manutenção, de o dízimo ter que comprar bancos, ter que comprar janelas, ter que comprar ar-condicionado, ter que pagar conta d'água, conta da luz. Aqui não está falando de manutenção, é para que tenha mantimento, ou seja, alimento. Dízimo não tem nada a ver com dinheiro nem com manutenção do templo. Outra coisa que você ainda não sabe, o templo foi derribado no ano 70, no primeiro século depois de Cristo. Não tem mais templo. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse, tetelestai, está consumado. Jesus mesmo declarou para o povo naquela época, não ficará pedra sobre pedra, esse templo vai ser derribado. E no ano 70, o templo que o próprio Deus mandou construir acabou, não tem mais, findou, Zé Fini, acabou. Hoje, quando o seu pastor cristiano manda você entregar dízimo, ele está enganando você. Estamos no tempo da graça, não estamos no tempo da lei. Dízimo era alimento e só quem podia receber esses dízimos era os da tribo de Levi, alimento. Hoje estamos no tempo da graça e quando o pastor manda você entregar dízimo, 10% do seu salário, isso é uma mentira. Ele não está pregando a verdade de Cristo Jesus, nem a verdade da palavra de Deus. Ele está enganando você. O maior roubo de toda a história é pastor pedindo dízimo, 10% do seu salário. Entenda, dízimo é da lei e a Bíblia diz que a lei passou, Cristo Jesus findou a lei. Romanos 10:4, Cristo Jesus findou a lei. E se você também abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 5, você vai ver que o dízimo, ainda que tenha descendido de Abraão, o dízimo é da lei, e só quem podia receber esses dízimos era os da tribo de Levi. Nunca foi o teu pastor. Que você possa estudar a palavra de Deus e ter o conhecimento da verdade, porque até o dia de hoje o teu pastor enganou você. Que o Senhor Jesus te abençoe.
Quando eu estava na gaiola, chamada igreja, eu nunca vi isso aqui, Gálatas 3:10. Todo aquele que está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Porque todo aquele que está na lei é maldito. Gálatas 3:10. Quer aprender sobre lei e graça? Começa a ler Gálatas, começa a ler Hebreus, começa a ler Romanos, você vai entender. Então, isso aqui nunca vai ser explicado dentro das igrejas. Por que eles têm que continuar pregando só a lei de Moisés? Dízimo, oferta, premissa, trabalho, trabalho, honra, honra, honra. Sendo que Jesus não é servido por mão de homens. Né? A salvação vem da graça para que ninguém se glorie, não é por fazer, não é por dar, e eles ensinam, quanto mais você faz, mais você vai ter. Você vai ter salvação, você vai ter casa abençoada. Eles nunca vão falar, quando você dizima, você é um maldito. A palavra do Senhor fala, sai dela, povo meu, sai dela da onde? Sai das igrejas. A palavra do Senhor fala que todos que vêm depois do Senhor Jesus são cão, gulosos, ladrão, mentirosos, enganadores. Eles nunca vão ensinar sobre isso aqui, ó. Abraão, nosso pai da fé, deu seu dízimo ao rei Melquisedeque. Então, se Abraão, nosso pai na fé, deu dízimo ao rei Melquisedeque, então nós também temos que dar. Porque nós temos que imitar o nosso pai Abraão. É assim que muitos líderes religiosos fazem para cobrar o dízimo. Ou seja, é um motivo que eles têm para arrancar os dízimos das pessoas. E eu pergunto, e por que esses líderes religiosos e todos aqueles também que pagam os dízimos não fazem como fez Abraão, a circuncisão do prepúcio? Deveria fazer, porque Abraão foi circuncidado aos 99 anos. Não só ele, mas seus filhos, seus escravos, os estrangeiros que estavam com Abraão, todos eles foram circuncidados o seu prepúcio. Aí eu pergunto, por que os crentes não fazem isso hoje? Não entendi. Leia comigo o livro de Gênesis 17. Gênesis 17 e o versículo de número 24, vamos lá. Diz assim: e era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidado da carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia foi circuncidado Abraão, Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Você observou? Abraão, seus filhos, escravos dele, que estavam com ele, os estrangeiros, todos foram circuncidados. Ué? Então, se eu apoio o dízimo de Abraão, eu tenho que fazer como fez Abraão, circuncidar-se. Então, você, pastor, tinha que circuncidar você, os seus filhos. Aí não entendi essa aí não. Temos que pagar o dízimo como fez Abraão. Então circuncida também, faça a circuncisão também, já que é assim. Você entendeu? Se os dízimos era cobrado de 3 em 3 anos, por que os pastores cobram todos os meses? Hein? Eu não entendi. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 14, e o versículo de número 28, nos fala que os dízimos eram cobrados de 3 em 3 anos, não de mês em mês como cobram os pastores. Não entendi. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 26, o versículo de número 12, nos confirma que os dízimos eram dados para os da tribo de Levi de 3 em 3 anos.
E os pastores cobram uma vez por mês. Agora que eu não entendi mais nada. Deixa nos comentários aí pra mim. Você que está assistindo meus vídeos, deixa nos comentários qual é a tua opinião. Você concorda com isso? Sabe por quê que dentro das denominações chamada evangélica os pastores não pregam o evangelho da graça de Deus? Porque na realidade, se você realmente conhecer o que é viver a graça de Deus, você não fica dentro desta religião. Porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E precisamos realmente viver a verdade do evangelho, que é a graça de Deus. A graça de Deus nos liberta da maldição. Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 3:10. É só você abrir a sua Bíblia e ler. Romanos 10:4 diz que Cristo Jesus findou a lei para a justiça de todo aquele que crê. Se você também abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 13 ao 16, você vai entender que você não tem que praticar a lei de Moisés. E quando você tiver com o véu no seu rosto, o véu de Moisés no seu rosto, você também ainda não se converteu a Jesus. E a Bíblia ainda diz, ali mesmo neste capítulo, que Jesus aniquilou, acabou, encerrou a lição do Velho Testamento. Mas sabe por que você não sabe disso? Porque o teu pastor não quer que você se liberte da religião. Ele quer que você esteja preso à lei de Moisés, debaixo de uma suposta autoridade espiritual, tendo que pagar dízimo, fazendo sacrifício, pagando preço, pagando oferta, pagando o seu pastor e se mantendo debaixo de maldição. Porque você ainda pratica a lei de Moisés. E a Bíblia diz em Romanos 10:4 que Cristo Jesus findou a lei para a justiça de todo aquele que crê. Mas você ainda não se libertou desta maldição, porque você se colocou dentro desse quadrado chamado religião evangélica e ainda dizendo que esse pastor é sua autoridade espiritual. O único sacerdote que eu tenho e que você tem é Cristo. E vivemos hoje o Cristo ressuscitado. E você precisa entender a verdade da graça de Deus. Se liberte da religião. Jacó, é verdade que os pastores são ungidos do Senhor? A ideia de que pastor é ungido do Senhor é uma invenção moderna, sem base bíblica, foi criada para controlar os religiosos. Essa frase, tão usada nos púlpitos hoje, não é uma verdade, é uma estratégia de poder, e vou te mostrar na Bíblia. Pastor no Novo Testamento jamais foi chamado de ungido do Senhor. Quem te ensinou isso, ou está mal informado, ou está mentindo. No Antigo Testamento, o termo ungido do Senhor, ele tinha um endereço específico. Ele se referia a 3 categorias muito específicas que eu vou lhe mostrar. Primeiro, o povo de Israel no deserto, Salmo 105:15. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Aqui, o ungido é todo o povo de Israel. Não se trata de líderes religiosos, trata-se da nação de Israel como um povo separado. Segundo, os reis de Israel, 1 Samuel 24:6. Não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Davi se refere a Saul, rei de Israel, ungido por Samuel, ungido do Senhor. E o terceiro, os profetas com missão específica. Alguns profetas também eram ungidos para cumprir uma missão única. Aqui está o ponto que desarma toda a manipulação moderna. No Novo Testamento, só existe um ungido do Senhor. O ungido tem nome, Jesus Cristo, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. E daí tem, em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. A palavra Cristo vem do grego, Christos, que significa literalmente o ungido.
Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pastor aqui é um dom, um serviço, não é título de realeza espiritual, não é grau maior, não é intocável, não é ungido do Senhor. Hierarquia eclesiástica? Jesus destruiu isso no ensino e na prática. Você tem dons, eu tenho dons, todos usamos para servir, não para dominar. Hoje, parece uma escada sem fim. Pastor virou pouco, inventaram bispo, depois inventaram apóstolo, agora vem patriarca. E o argumento sempre volta: não toque no ungido do Senhor, Mentira. conveniente. Te coloca um medo para que você não questione abusos. Obrigado, Jacó. Essa explicação foi libertador. Se você gostou, me siga, curta e compartilha. Ninguém vai à igreja ou sai da igreja. Biblicamente isso é impossível. E eu vou mostrar isso aqui para você hoje. É só mais um dos grandes enganos do evangelicalismo. É só um desespero com relação àqueles que estão cansados de serem enganados e manipulados e estão saindo das denominações e são intitulados como desigrejados. Vamos lá, vou dar vários textos bíblicos para você e depois mais algumas provas. Então, em 2 Crônicas, capítulo 2, os versos 4 a 6, Salomão diz o seguinte: eu vou construir uma casa para Deus, para que nós possamos fazer sacrifícios a Deus. Mas se os céus não podem contê-lo, e os céus dos céus não podem contê-lo, como ele caberia numa casa? Salomão está sendo claro, Deus não cabe numa casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 47 e 48 diz o seguinte: Salomão construiu uma casa para Deus, mas Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Atos dos Apóstolos 17, 24 diz: o Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. 1 Coríntios 6, 19 vai dizer que eu e você é que somos a casa de Deus, a casa do Espírito Santo, ok? Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, construindo a casa de Deus, que é a casa espiritual. A casa de Deus é uma casa espiritual construída de pedras vivas, não de pedras tiradas da natureza ou tijolos feitos por mãos humanas, mas pedras que vivem, como eu e você. Nós somos a casa de Deus. Hebreus 3:6 vai dizer que eu e você somos a casa de Deus. Agora vamos lá, querido. Quando Paulo falava, quando a Bíblia diz que Paulo perseguia a igreja de Deus, ele perseguia um templo, é isso? Paulo perseguia o lugar que as pessoas frequentavam ou ele perseguia as pessoas? Quando Jesus diz assim, eu edificarei a minha igreja, ele estava falando que ia edificar um templo? Se foi, ele demorou muito, porque o primeiro templo para o cristianismo foi construído entre o ano 319 e 325, no século IV. Então, durante 3 séculos, a igreja não frequentava templos. Era nas ruas, nas praças, nas florestas, nas matas, na beira do rio, na beira do mar, dentro das catacumbas, escondidos, não havia templo. Então, quando Constantino, o imperador, mandou construir entre o ano 319 e 325, é isso que Jesus demorou para edificar a igreja dele? Outra coisa, quando Jesus fala, e os apóstolos também repetem isso aí, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai buscar uma construção, é um prédio que ele vai buscar, é isso? Ou são pessoas? Entendeu, querido? Não tem como eu frequentar a igreja, porque a igreja sou eu, ok? A igreja sou eu. E não tem como sair da igreja, que a igreja sou eu. É lógico que um membro fora do corpo vai morrer, mas a igreja de Cristo é um corpo místico, não um lugar que se frequenta. Agora, qualquer lugar que a igreja de Cristo frequentar e que ali estiver sendo anunciado o verdadeiro evangelho, estiver dando um verdadeiro alimento espiritual, eu digo que você deve sim congregar, que seja na rua, na praça, na floresta, na mata, entende? Na beira do rio, na beira do mar, dentro da catacumba ou em templos, ok? Então, a pessoa parar de frequentar um templo não quer dizer que ela não está indo à igreja, não quer dizer que ela saiu da igreja.
ela não frequenta o templo, mas ela crê em Cristo, ela crê no Evangelho, ela tenta viver o Evangelho de Cristo. Entendeu isso aí? Polêmica! Revelador! Cada segundo deste vídeo é a mais pura verdade. Esse médico chocou todos os evangélicos e religiosos. Se segura... Esse médico fez uma das melhores reflexões sobre as igrejas evangélicas que eu já assisti nos últimos tempos. Ele traz para a nossa responsabilidade, para a responsabilidade de todos os cristãos, o que deveria ser feito para que a percepção das pessoas mudasse sobre a igreja. E ele traz palavras tão fáceis e tão claras de compreender que qualquer pessoa consegue discernir que o que ele está falando é a plena verdade dentro do Evangelho e exatamente isso que Jesus falaria nos dias atuais. Tá? Então, eu peço que você assista esse vídeo e no final deixe o seu comentário sobre o que você achou. Vamos assistir. Ninguém mais confia em evangélicos e nem na igreja. As pesquisas estão mostrando isso. E eu pergunto, onde é que a gente está errando? A pesquisa Atazintel revelou que 72% dos brasileiros não confiam nas igrejas evangélicas. E colocaram as igrejas no penúltimo lugar entre as instituições avaliadas. Congresso Nacional, Forças Armadas também estão entre os que mais perderam credibilidade. Mas o que nos preocupa é por que a igreja chegou a esse ponto. Nos evangelhos, as pessoas estavam impressionadas com o jeito de Jesus. Porque ele falava com autoridade. E, como diz o evangelista Mateus lá no capítulo 7, não como escriba, não como religioso. A credibilidade dele vinha da humildade na postura, da generosidade dos gestos, do acolhimento amoroso a quem quer que fosse. A autoridade dele vinha da coerência entre o que ele falava e o que ele vivia. E aí que nasce o problema de credibilidade, da falta de coerência. Será que a gente está expressando na nossa forma de viver aquilo que a gente prega? Tinha um tempo em que ser cristão era quase uma pré-aprovação moral. Ser cristão era ser alguém de confiança, com peso de palavra. Ah, lembra? Fulano é crente? Fica tranquilo, é sujeito de palavra, é honesto. Mas e hoje? O que mudou? Uma pesquisa do Barna Institute sobre a percepção dos não cristãos sobre o que era ser cristão nos Estados Unidos mostrou que, para os não cristãos, eles viam os crentes como anti-gays, hipócritas e cheios de julgamento. Como está distante da característica que Jesus falou que a gente deveria ser conhecido, que era o amor. A gente prega o evangelho do amor, mas muitas vezes a gente se torna os primeiros a apontar o dedo da condenação ou escolher as teclas da ofensa. A gente fala sobre graça, mas nos falta paciência, misericórdia com quem pensa diferente da gente. Pior, a gente está defendendo méritos, meritocracia. A gente diz que segue um Cristo que acolhe, mas a gente rejeita qualquer um que pensa diferente. E pior, a gente está mais disposto a construir muro do que ponte. A gente proclama a justiça de Deus, mas a gente se cala diante da corrupção e das injustiças sociais que se aprofundam. A gente anuncia um Salvador que perdoa até os seus inimigos, mas a gente cultiva rancor, sede de vingança. A gente justifica a violência, o uso de arma, guerras de todos os tipos. E se Jesus não tem sido visto através de nós, como é que a gente pode esperar que o mundo confie na gente? Talvez a gente esteja falando demais sobre política, defendendo os nossos ídolos de estimação. Talvez a gente esteja gritando para impor credibilidade quando que a gente deveria para estar vivendo com coerência, com humildade, com autocrítica para construir credibilidade. Se a gente quiser mudar essa realidade, a gente precisa voltar imediatamente à essência do evangelho. Porque o mundo não precisa de mais discurso, precisa de vida que fale mais alto de qualquer discurso, precisa de testemunho. Afinal, se a gente perguntasse para Jesus sobre como deveriam ser conhecidos os seus discípulos, ele ia responder: isto conhecerão que sois meus discípulos, se eles se amarem uns aos outros. Aí a gente vai poder ser visto como foram vistos os discípulos da igreja de Atos, que aliás foram descritos como aqueles que transtornaram o mundo. E transtornaram por quê? Pelo seu estilo de vida, pela sua forma de ser, e credibilizava a mensagem que eles anunciavam. Esse é o nosso desafio. E que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude nesse tempo tão complexo, tão difícil, mas também tão cheio de... Bom, eu concordei 100% com tudo o que ele falou. E se você também concorda, deixa aí o seu comentário. Sabe por quê que dentro das denominações chamadas evangélica os pastores não pregam o evangelho da graça de Deus? Porque na realidade, se você realmente conhecer o que é viver a graça de Deus, você não fica dentro desta religião. Porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E precisamos realmente viver a verdade do evangelho, que é a graça de Deus. A graça de Deus nos liberta da maldição. Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 3:10. É só você abrir a sua Bíblia e ler. Romanos 10:4 diz que Cristo Jesus findou a lei
para a justiça de todo aquele que crê. Se você também abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 13 ao 16, você vai entender que você não tem que praticar a lei de Moisés. E quanto você tiver com o véu no seu rosto, o véu de Moisés no seu rosto, você também ainda não se converteu a Jesus. E a Bíblia ainda diz, ali mesmo neste capítulo, que Jesus aniquilou, acabou, encerrou a lição do Velho Testamento. Mas sabe por que você não sabe disso? Porque o teu pastor não quer que você se liberte da religião. Ele quer que você esteja preso à lei de Moisés, debaixo de uma suposta autoridade espiritual, tendo que pagar dízimo, fazendo sacrifício, pagando preço, pagando oferta, pagando o seu pastor e se mantendo debaixo de maldição. Porque você ainda pratica a lei de Moisés. E a Bíblia diz em Romanos 10:4 que Cristo Jesus findou a lei para a justiça de todo aquele que crê. Mas você ainda não se libertou desta maldição, porque você se colocou dentro desse quadrado chamado religião evangélica e ainda dizendo que esse pastor é sua autoridade espiritual. O único sacerdote que eu tenho e que você tem é Cristo. E vivemos hoje o Cristo ressuscitado. E você precisa entender a verdade da graça de Deus. Se liberte da religião. Não existem mais profetas e profecias. Lucas 16:16 está escrito que a lei e os profetas duraram até João Batista. É isso mesmo? Alto lá, vamos entender isso. Querido, você sabia que as Escrituras, o Antigo Testamento para o judeu, era chamado de lei e profetas, como eles chamavam o conjunto de livros que hoje nós chamamos de Antigo Testamento? Eles chamavam de lei e profetas. É isso que Jesus estava falando. A lei e os profetas duraram até João Batista. Lê o restante do texto. Agora é anunciado o reino de Deus, o Evangelho. E 2 Coríntios 3:14 vai dizer que o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Efésios 2:15 vai dizer que Cristo aboliu na sua lei, na sua carne, os mandamentos da lei. Não temos mais que seguir as leis do Antigo Testamento, ok? Temos que seguir o Evangelho. Lei e profeta não está falando de profecia. Agora, no Novo Testamento, o profeta é o que prega. Dom de profeta é o pregador. Agora, existem aquelas palavras proféticas? Existem, eu não vou dizer que não existe, mas 99,9% delas não vêm de Deus. Por isso temos que estudar muito. Não está dizendo que acabou, cessou o ministério profético. Não é isso. O Antigo Testamento durou até João Batista. Agora é um Novo Testamento. Agora é o Evangelho. Entendeu isso aí? Se o dízimo era cobrado de 3 em 3 anos, por que os pastores cobram todos os meses? Hein? Eu não entendi. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 14, e o versículo de número 28, nos fala que os dízimos eram cobrados de 3 em 3 anos. Não de mês em mês como cobram os pastores. Não entendi. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 26, no versículo de número 12, nos confirma que os dízimos eram dados para os da tribo de Levi de 3 em 3 anos. E os pastores cobram uma vez por mês. Agora que eu não entendi mais nada. Deixa nos comentários aí para mim. Você que está assistindo meus vídeos, deixa nos comentários qual é a tua opinião. Você concorda com isso?